Então Jesus, aqui em Mateus 5, esse texto que a gente leu, é justamente a porta de entrada, o início aí do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, de forma geral, ele vai nos dar vários direcionamentos acerca da nossa vida, acerca do nosso comportamento, do nosso caráter, de como nós devemos, né, nos comportar nesse mundo. Jesus vai falar que ele não veio acabar com a lei de Moisés, mas dar um novo sentido. Eu acho que Jesus veio até tornar essa lei um pouco mais profunda, um pouco mais exigente até do que era antes. Ele não veio facilitar, ele veio dificultar mais ainda. Se você for ler o restante desse capítulo, você vai ver que a coisa, o que Jesus propõe não é fácil, né? É desafiador para as nossas vidas. E ele começa com as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças, Jesus não as colocou de forma aleatória. A gente pode pensar que elas foram colocadas aqui de forma aleatória, mas foi tudo muito bem estruturado, né, a ser uma sequência lógica, né, as bem-aventuranças, uma vai completando a outra, uma vai emendando com a outra, desenvolvendo uma ideia, uma forma de sermos, né? E segundo Martin Lloyd Jones, tá aí, ó, na lição ali, ó, cadê? Mais para baixo um pouquinho ali, levantem um pouquinho, meu irmão. Há nelas aquilo a que poderíamos denominar de sequência lógica e espiritual. A primeira bem-aventurança fala sobre ser humilde de espírito ou pobre de espírito. Se for ver na sua versão, algumas versões, a maioria das versões está pobre de espírito, mas existem algumas versões como humilde de espírito. Ela é a primeira e a única beatitude que requer do homem uma postura de renúncia. Isso porque todas as demais dependerão dessa primeira. Não há como chorar, ser humilde, ter fome de justiça, ser misericordioso, puro de coração, pacificador e suportar a perseguição sem ser pobre de espírito. Para que possamos compreender essa proposta de vida cristã, vamos analisar cada uma das bem-aventuranças separadamente. Então hoje aqui a gente vai estar estudando a primeira bem-aventurança, que são os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça. Hoje a gente vai tratar dessas 4 bem-aventuranças que a gente vai estar estudando junto com os irmãos, são essas. E a gente começa os pobres de espírito, que Mateus 5,3, que diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muitas pessoas às vezes acham que semana passada, no domingo, a gente falou um pouco sobre isso, sobre ser pobre de espírito. Quem lembra aí o que a gente falou sobre isso? Alguma coisa que a gente tenha falado semana passada sobre ser pobre de espírito? O que é ser pobre de espírito? O que isso quer dizer? Tem a ver com condição financeira? Oi? Necessidade, dependência do Senhor? É por aí. Tem a ver com, só para a gente desenvolver aqui o nosso raciocínio aqui, tem a ver com ser pobre espiritualmente. Vocês têm uma vida espiritualmente pobre? Não ler a Bíblia, não orar? Tem a ver com isso? Vamos? Oi? Como? Ser pobre de espírito? Sim, o irmão está falando que ele acha que é isso. Ser pobre de espírito é aquele que não ora, que não... Mas vai ser bem-aventurado aquele que não gosta de orar, nem de ler a Bíblia? Negócio estranho aí, né, meu irmão? Não é verdade? Oi? Talvez, humilde de espírito. Mas ele cria uma confusão, porque mais na frente tem bem-aventurados humildes, ou os mansos, né? Então, tem uma diferença aí. E, como eu falei, houve um sacerdote aí, Francisco de Assis, né? Que ele entendeu esse texto aí como sendo pobre mesmo, é desprovido de bens materiais,
E eles acharam que eles iam chegar a Deus, né, ao reino de Deus, sendo totalmente pobres. Faziam um voto de pobreza. Quem já ouviu falar na igreja católica de padres, né, ordens aí que fazem voto de pobreza? Porque eles creem que essa pobreza aí é uma pobreza material. Mas não é pobreza material. Embora até o termo pobre aqui, ele tem uma conotação assim relacionada à falta de condições financeiras realmente. Mas aqui está falando pobre de espírito. Ou seja, quem é pobre de espírito? Na verdade, o irmão falou que ser humilde espiritualmente é mais ou menos por aí. O que Elisângela falou também é também mais ou menos por aí. Pobre de espírito, e essa palavra pobre aqui no grego, no original grego, quer dizer uma pessoa totalmente desprovida de qualquer recurso, né? É aquele que se achega a Deus sabendo que ele é desprovido de qualquer recurso para que ele tenha uma vida com Deus. Ou seja, que sabendo que você não tem nada de bom em você e que nada que você tenha feito, não existe nada que você possa se orgulhar de estar te levando a Deus. Aquele que sabe que embora ore, embora leia a Bíblia, que não pode se achegar a Deus sem ser pela misericórdia e graça de Deus. É aquele que entende que somos pecadores, por isso somos pobres de espírito, que pecamos, estamos destituídos do reino de Deus. É aqueles que reconhecem isso. O primeiro passo para entrar no reino de Deus, e a promessa a bem-aventurança, né, é justamente que esses... como é que está lá? Porque deles é o reino dos céus. Mas o reino dos céus não é daqueles que são salvos, que entregam a vida para Cristo? Não é verdade? O primeiro passo para entregar a vida para Cristo é o quê? Você entender a sua insuficiência de você mesmo, pelos seus próprios meios, se achegar a Deus. Vocês estão entendendo o que é ser pobre de espírito? Pobre de espírito é isso. É saber que você não tem recurso nenhum em você mesmo para se achegar a Deus, para se achegar até Deus, para fazer parte do reino de Deus. Então o primeiro passo para fazer parte do reino de Deus é saber que você depende completamente da misericórdia, da graça de Deus, que não há nada em você que te dá a competência ou a capacidade de fazer parte do seu reino. Compreender isso. Amém, irmãos? Deu para entender? Você tem alguma dúvida? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, que ele vai continuar falando aqui no texto sobre isso. Vamos continuar desenvolvendo isso mais um pouquinho. Desta forma, ser humilde ou pobre de espírito, segundo as Escrituras, não se refere à condição econômica financeira de uma pessoa, mas está diretamente relacionada à postura de contrição e dependência de Deus. É exatamente essa a proposta de Jesus, fazer o homem entender que o Sermão do Monte apresenta as bem-aventuranças como algo que o homem não consegue viver sozinho, ou seja, não há capacidade humana que viabilize a vivência desse estilo de vida proposto pelo Mestre. Ou seja, o primeiro passo para você viver o estilo de vida proposto por Jesus no Sermão do Monte, começando pelas bem-aventuranças, é você se reconhecendo incapaz de cumprir tudo aquilo ali pelas suas próprias forças, pelas suas próprias condições. Só para isso ficar um pouquinho mais claro para a gente, eu queria que os irmãos continuassem aí em Mateus 5 e fosse um pouquinho mais adiante, lá no versículo 21. Jesus, antes disso aqui, ele está dizendo que ele não veio acabar com a lei mosaica, com a lei dos fariseus, mas sim dar um novo sentido, dar vida, né? E ele começa falando aqui no versículo 21, sobre uma das leis dos 10 mandamentos, que é não matarás. Ele começa dizendo o seguinte: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento.
Também qualquer que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que isso quer dizer para nós? De repente você pode dizer, eu nunca matei ninguém. Não é verdade? Eu acredito que não tem ninguém que tenha matado outra pessoa, né? Ninguém que esteja fora do reino de Deus, vamos dizer assim, por ter matado uma pessoa. Mas quantos aqui já pensaram mal de alguém? Quantos aqui já odiaram uma pessoa, teve raiva de alguém? Algum de nós está fora dessa? Então, Jesus colocou o patamar, a régua, levantou. Esse dia a gente vai falar sobre a régua, né? Jesus levantou a régua. Eu não lembro qual pastor que veio aqui que fez essa comparação, que gosta muito de atletismo e tem o salto com vara, né? E o salto nas Olimpíadas, que tem a régua lá. E eles vão aumentando a altura da régua, vai ficando cada vez mais difícil. O que Jesus fez aqui foi levantar a altura da régua. Ele botou a régua mais alta, o padrão mais alto. E ele continua o texto todo aqui colocando essa régua mais para cima. Colocou essa régua mais no alto. Ou seja, se a gente for depender da nossa bondade, da nossa capacidade de sermos perfeitos, a gente não se achega a Deus. E quem aqui que nunca sentiu raiva de alguém? Muitas vezes sentimos raiva até de quem está dentro de casa com a gente. Nosso cônjuge, nossos filhos. Né? Às vezes tem vontade de agarrar no pescoço de um. Né, Eli? Né? O que Jesus fala? Aquele que fizer isso, olha como é que ele termina. Corre o risco de ir para o fogo no inferno. Então, algum de vocês acha que nós, por nós mesmos, temos capacidade de nos chegarmos a Deus e nos livrarmos do fogo do inferno? Não, é isso que está falando sobre ser pobre de espírito. Essa consciência de que nós mesmos não somos capazes. Eu entendo que Jesus, quando ele colocou, ele levantou a régua, botou lá no alto. Um dos objetivos dele era esse, fazer as pessoas compreenderem que elas não conseguem alcançar esse padrão por elas mesmas, que elas precisam de algo mais, que é o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E o primeiro passo para isso é a gente reconhecer que a gente não consegue alcançar isso pelas nossas próprias forças. A gente não consegue alcançar esse patamar que Jesus coloca diante de nós por nós mesmos. Então, por isso que quando Jesus começa, a primeira frase dele no Sermão do Monte, bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito, o que ele está dizendo? Você não vai conseguir nada daqui para diante. Capítulo 5, 6, 7, Sermão do Monte, você não vai conseguir nada disso aqui se você não se reconhecer como pobre de espírito. Se você não se reconhece como um pobre de espírito, pode parar de ler por aqui. Não precisa ir adiante. Não precisa ir adiante. Então, o primeiro passo para você alcançar aquilo que Jesus está propondo no Sermão do Monte é se reconhecer como pobre de espírito. Portanto, a primeira postura que devemos ter diante de Deus é nos esvaziarmos de qualquer tipo de altivez e orgulho e reconhecermos que somos espiritualmente pobres, pecadores e carentes da generosidade do Senhor para nos perdoar e transformar nosso caráter, nos conformando a Cristo. Calvino fala em seu livro A Mensagem do Sermão do Monte: só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Ou seja, aquele que descansa completamente, confia completamente na misericórdia e na graça de Deus, é que é o verdadeiro pobre de espírito. Aquele que se reconhece como incapaz de si mesmo alcançar qualquer graça, mas sim na misericórdia de Deus. Toda bem-aventurança apresenta a recompensa para aqueles que conseguem exercê-la em sua vida. O prêmio para os humildes de espírito é o reino dos céus. Observe que não se trata de bênçãos materiais, mas espirituais. Todas as bem-aventuranças aqui estão ligadas a bens espirituais.
não a bens materiais. Amém, queridos? De acordo com Charles Spurgeon, para subirmos no reino é preciso rebaixarmos-nos a nós mesmos. Querido, no céu não tem lugar para orgulhoso, soberbo não. Você pode estar vivendo uma vida plena com Deus, falando em línguas, acabando com tudo, né? Mas se você achar que qualquer uma dessas coisas provém de você mesmo, e que você tem algum motivo para se orgulhar, como se isso fosse uma conquista, está a um passo do fracasso, você está a um passo da queda. Não há motivo nenhum para nenhum de nós nos orgulharmos disso, orgulho nosso, mas orgulho do nosso Jesus, que conquistou tudo isso na cruz. Tudo isso é devido a Ele, tudo é para Ele, por Ele. Nada é pelo que nós somos. Nós somos pecadores. A única coisa que nós merecemos é a morte. O que passa disso é graça e misericórdia de Deus. E nós dependemos dEle. E nós precisamos nos entregar completamente a Ele para viver os propósitos dEle na nossa vida. Ele vai nos usar como Ele quer. A razão maior de sermos salvos é podermos entrar no reino dos céus. Isso nos faz pensar que a primeira postura do cristão precisa ser o esvaziamento de si mesmo, humilhando-se diante de Deus. Amém, queridos? Alguém quer compartilhar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Espera aí. Irmãos, quando eu falo dos dons espirituais, de tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é tremendo. E nós devemos buscar essas coisas. São presentes de Deus, a gente deve buscar essas coisas. Mas a gente tem que entender que não é a nossa busca que vai nos dar isso. É a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Tanto que muitas vezes quando a gente está buscando, Deus não entrega. Quando a gente se entrega, Deus envia. Não é isso que acontece às vezes? Quando a gente está buscando, não vem. Quando a gente descansa no Senhor, Ele envia. Porque para a gente saber que não é nosso, não é nós, não é por nós. Fala, Elisângela. É interessante que Jesus, ele é exemplo para nós em tudo, né? E aqui quando você colocou de uma forma muito, né, contundente a respeito de eu reconhecer que sem Jesus, né, nós não somos nada, os humildes, né, eu entender que eu preciso de Jesus e que eu não consigo alcançar essa santidade, essa vida com Deus. E é interessante que aqui fala que eu preciso reconhecer, me esvaziar. E aí quando a gente olha para um processo terapêutico, né, a gente quando está passando por determinados problemas, enquanto você não percebe que você tem dificuldade, que você precisa de ajuda, que você sozinho não consegue, não adianta você ir buscar uma terapia, porque você vai lá num psicólogo, num terapeuta, e você não vai resolver sua vida, você entendendo que você não precisa, que eu estou ali porque minha mãe quer, porque meu pai quer. Agora, quando eu reconheço, não, eu estou passando por um problema, eu estou, né, com depressão, eu estou com qualquer tipo de síndrome, o seu processo terapêutico, ele caminha de uma forma, né, bem mais rápida, uma forma que você consegue se curar de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim. E aí a gente olha para Jesus, né, ele já dá exemplo disso há quantos anos lá no início, na palavra, o reconhecer que eu dependo do Senhor. Para haver cura no meu, né, espiritual, na minha vida de intimidade com Deus, no meu relacionamento, eu preciso reconhecer que sem Jesus não dá. Então a gente perceber que há tanto tempo o Senhor já traz esse ensinamento para a gente, do reconhecer, do esvaziar, que é algo muito difícil, porque nós muitas vezes somos pessoas orgulhosas, somos pessoas que queremos ser independentes, pessoas que, autossuficiente, seria essa palavra.
E aí a gente aprender com o Senhor que eu tenho que retroceder, né, que no reino eu esvaziar de mim, daquilo que eu penso, das minhas convicções, muitas vezes que não são de acordo com a palavra, dos meus currículos, dos meus títulos. Isso é difícil para o homem porque existe, né, o orgulho, que faz parte do ser humano. E aí a gente muitas vezes em determinada situação, Deus fala determinadas coisas e você reconhece, não, o Senhor. Então, esse princípio é um princípio muito forte. Princípio difícil muitas vezes, que é muito fácil eu apontar. E muitas vezes você olhar para dentro de si é algo difícil demais. Você apontar que o outro tem defeito é difícil, é mais fácil. Agora eu reconhecer que eu não sou essa pessoa legal, muitas vezes, isso já é difícil no campo humano. E aí quando a gente parte para esse nível espiritual, né, é algo que levantou, como você falou? A régua. E levantou muito pesado. Mas aí, graças a Deus, que a gente tem o Espírito Santo e o Senhor para nos ajudar. Amém? Amém. Ótimo, ótimo sua colocação, justamente isso. Para você ser sarado de alguma doença, a primeira coisa que você tem que reconhecer, doente. Né? Para a gente receber a cura do Senhor, receber aquilo que Ele tem para nós, a gente primeiro tem que se reconhecer como doente. Né? E que Elisângela falou, quando você vai no psicólogo ou alguma coisa assim, se você for obrigado sem reconhecer que você precisa de um tratamento, não vai adiantar nada, não é isso? Não só o psicólogo, mas qualquer situação. Aham. Aham. Não só nesse campo, eu falei a psicologia, né? Sim. Talvez pelo meu olhar, mas também a doença física, porque se eu tenho um problema, os homens acontece muito isso, não, tô uma dorzinha, não vai no médico. E aí vai só protelando e muitas vezes quando você precisa de fato chegar lá, a doença já está avançada. Isso. E é muito mais difícil. Então reconhecer é importante. Bem, irmãos, alguém mais quer falar? Participar? Irmãos, eu quero deixar claro que não pode ficar dúvida em relação a isso. Quando eu falo sobre os dons espirituais, sobre o nosso relacionamento com Deus, a gente deve orar sim, orar, ler a Bíblia, acordar de madrugada para orar, jejuar, buscar em Deus, se entregar completamente. Mas aquilo que Ele te der, não foi por causa do seu sacrifício. Isso que a gente tem que entender. Aquilo que Deus te der, te confiar, não foi por causa daquilo, do sacrifício que você fez de acordar de madrugada, do jejum que você fez. Assim como Deus se doa para nós, sem receber nada em troca. O amor de Deus, no dia que o pastor Juliano Son, ele falou sobre isso, sobre o amor que não espera nenhum retorno. Quando você ama alguém, você não espera nenhum retorno dela. Deus nos ama sim. Ele espera que nós o amemos da mesma maneira. Quando você jejua, quando você ora, quando você acorda de madrugada, você está demonstrando o seu amor a Deus. E esse amor a Deus tem que ser incondicional. Você não pode fazer isso esperando receber algo em troca. Você tem que fazer isso como demonstração sua de amor a Deus. E quando Ele te entregar, você tem que entender que isso não é pelo seu sacrifício, é pelo sacrifício de Cristo. O que Ele falou? Para que o Consolador venha, para que o Espírito venha, o que tem que acontecer antes? Eu tenho que morrer. Então o Espírito Santo vem, os dons vêm, os frutos do Espírito vêm, é por graça e misericórdia de Deus, porque pelo aquilo que Jesus conquistou na cruz, e não por causa do seu jejum, não por causa do que você acordou de madrugada. Isso aí é a forma de você demonstrar o seu amor a Deus. Amém, queridos? Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Não pode ficar dúvida em relação a isso, que às vezes a gente pode ser dotado de um orgulho espiritual, você pegar os seus dons espirituais e tratar isso como uma coroa que você conquistou, mas não é. Amém, queridos? Amém? Vamos seguir adiante. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A gente teve a reunião aqui dos professores, né? A gente estava até falando sobre a questão do choro. E muitas vezes, né, o choro é relacionado a quê? Quem chora é porque tá triste, né? Normalmente, assim,
comumente a gente relaciona o choro à tristeza, não é verdade? E será que tipo de choro é esse que Jesus está falando, quando ele diz, bem-aventurados os que choram? Não parece contraditório isso? Feliz é aquele que chora, mas chora não é aquele que está triste? Como é que vai ser bem-aventurado, abençoado aquele que chora? Se está chorando é porque está triste, não é contraditório? Como poderia ser feliz aquele que chora? De que choro está se referindo essa bem-aventurança? Que choro é esse? O que vocês acham? Que tipo de choro é esse? Será que só existe um tipo de choro? Hein? Pera aí, meu. Pera aí. Dá o microfone. Há o choro de felicidade, porque quando nós estamos diante da presença do Senhor, com o nosso coração contrito e quebrantado, a gente sente vontade de chorar, é coisa que vem de dentro para fora, né? E esse choro, muitas das vezes, não é de tristeza, é de alegria, reconhecendo que o Pai nos vê, que o Pai nos deu essa graça de estar diante dEle e de fazer tudo mediante Ele. Então, o choro não significa apenas quando nós estamos tristes, mas principalmente, eu choro quando eu estou triste, eu choro quando eu estou alegre, eu choro de qualquer jeito. Então, eu sou suspeita de falar sobre isso, mas ontem mesmo nós em casa, à tarde, né, soubemos de algumas notícias e ali eu falei, meninas, vamos adorar? E ali a gente começou a adorar o Senhor e ali nós começamos a chorar na presença do Senhor, alegres porque nós estamos vivos, porque nós estamos com saúde, porque o Senhor tem misericórdia de nós todos os dias, e isso é motivo de nós nos alegrarmos e de chorarmos na presença dEle. Amém, minha irmã, isso aí. Será que esse chorar tem a ver com a primeira bem-aventurança? A gente não falou que essas bem-aventuranças não têm a ver uma com a outra? Não é? Qual a bem-aventurança? Pobre de espírito. O que você reconhece como pobre de espírito faz o quê? Chora. Se entrega a Deus. Se arrepende daquilo que ele foi até aquele momento. Então aquele que reconhece que é pobre de espírito tem que ser tomado de arrependimento, tem que ser tomado de choro. E como a irmã falou, é esse reconhecimento, é algo que vem de dentro para fora. Isso tem a ver, não sei se vocês lembram que a gente estudou na lição passada, a diferença da palavra bem-aventurado para feliz. Quem lembra aí? Para falar com a gente aí, vamos ficar só com o professor. Não é? Na lição passada, se a gente voltar lá um pouquinho lá, vai ver que havia duas palavras para felicidade no grego. Uma é eudaimonia, palavra que não ocorre no Novo Testamento, significa em geral estado de satisfação completa devido à situação no mundo, situação externa. Está feliz pelas coisas que acontecem à sua volta, né? Coisas boas que acontecem com você. E a palavra em grego usada para bem-aventurança, o felizes, que tem algumas traduções das bem-aventuranças que diz felizes, aqueles que choram, né? A palavra bem-aventurança deriva do grego makarios, que significa estado de satisfação completa, perfeitamente independente das vicissitudes, das instabilidades do mundo. É indiferente a toda a realidade externa, está vinculado a uma vida predominantemente contemplativa. Ou seja, essa bem-aventurança, bem-aventurado, uma alegria que vem de dentro para fora. Não depende das circunstâncias à nossa volta. Então, quando Jesus está falando bem-aventurado, está falando de uma alegria que vem de dentro. A mesma coisa é esse choro. Bem-aventurados os que choram, ele está falando de um choro não de tristeza por aquilo que acontece à nossa volta, mas um choro que é gerado lá dentro de nós. É um choro que é gerado quando nós reconhecemos aquilo que somos diante de Deus. É um choro que vem do nosso reconhecimento
pelo nosso pecado. Ele vai dizer ali, meu irmão, onde é que está aí na apostila aí? Vai, levanta aí. Tá, mais para cima, não, para cima mesmo. Deixa eu ver ali. Tá, para aí. Não, para aí, estou perdido aí. Não sabendo onde é que ele está, não. Página 35. Acho que é mais em cima lá. 29? Ixi, gente. A de vocês está com numeração diferente. Tá, vai subindo aí. Deixa eu achar ali a frase ali. Tá, para aí. Lá em cima, ó. Essa é uma tristeza gerada pelo Espírito Santo de Deus naqueles que se entristecem pelos seus pecados. É um choro de reconhecimento de pecado. É um choro que vem de dentro para fora. Tá ok, irmãos? Continuando ali, o Salmo 51 é uma declaração do rei Davi quando reconhece que é espiritualmente pobre. Então chora e lamenta diante de Deus, pedindo perdão por seus pecados. Sobre esse assunto, John Stott afirma: uma coisa é ser espiritualmente pobre e reconhecê-lo. Outra é entristecer-se e chorar por causa disso. Às vezes a gente tem o conhecimento, mas às vezes a gente não foi tocado ainda pelo Espírito Santo, a gente se entristecer por aquilo, se entristecer quando a gente comete um pecado, se entristecer porque a gente se reconhece como pecador desprovido de qualquer recurso. Salmo 51, a gente se confronta com Davi, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se reconhecia como pobre de espírito. Embora tenha sido um grande conquistador, tenha unificado o povo de Israel, ter sido um rei muito amado pelo seu povo, ter obtido muito sucesso, ele sabia que ele era pecador. Vamos ler lá o Salmo 51? André, tem como botar o Salmo 51 aí? Pode ser na NVT ou na NVI. Bota para nós aí, para a gente acompanhar todo mundo junto, por favor. Os irmãos que quiserem abrir a Bíblia aí também. Queridos, o Salmo 51, só para vocês terem uma ideia, é o lamento de Davi justamente quando ele cometeu o pecado com Batseba, que ele mandou matar Urias, o marido. Quem lembra dessa história aí de Davi, quando ele pecou lá? Esse Salmo 51, ele justamente ele se reconhecendo como esse pecador diante de Deus. E quando a gente tem esse pano de fundo histórico, a gente compreende melhor o que ele está dizendo. Ele começa o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo no teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade, tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para os meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoe-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei a tua justiça.
Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos? Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Amém? Queridos, Deus tinha proclamado para ele uma maldição. Quando ele cometeu aquele pecado, não sei se vocês lembram, mas ele falou, vai haver derramamento de sangue na sua família. O filho dele, o primeiro filho dele com Batseba morreu. Ele podia estar clamando ao Senhor, Senhor, não me deixe, não me assole com essas maldições. Não venha comigo com seu furor contra mim. Não poderia ser essa a oração dele? Pensa direitinho comigo. E depois a gente vai ver todas as desgraças que aconteceram na vida de Davi depois daquele pecado. Absalão foi morto numa guerra, um filho estuprou a outra filha. Foi acontecendo um monte de desgraça na vida dele. Deus falou que aquilo ia acontecer quando ele pecou. E ele poderia estar procurando Deus ali para falar, Senhor, tira de mim essa maldição. Eu não quero pagar esse preço tão alto. Não, o que ele estava clamando a Deus ali é que ele não queria perder a sua comunhão com Deus. Senhor, por favor, não se aparta de mim. Não tira de mim a alegria da tua salvação. Davi estava preocupado com isso, queridos. Estava chorando diante de Deus, não por aquilo que ia lhe suceder, não aquilo que seria o preço que ele ia pagar pelo pecado que ele havia cometido, mas ele não queria perder a sua comunhão com Deus. E ele chorou diante de Deus por causa disso. Ele se colocou constrangido diante de Deus porque ele não queria perder a alegria da salvação. Ele queria ser restaurado na sua comunhão com Deus. Dá-me novamente um coração puro. Limpa as minhas mãos estão sujas de sangue. Eu cometi um crime. E esses crimes que eu cometi me afastam de Ti. Colocam uma barreira entre eu e Tu. Tiras essa barreira que há entre nós. Me limpa do meu pecado. Eu quero estar novamente diante de Ti. Eu quero apresentar louvores no Teu tempo. Estão entendendo, queridos? Então estava se colocando diante de Deus por aquilo que ia suceder à vida dele. Ele sabia que ele tinha que pagar um preço, mas não queria perder a presença, a graça de Deus, a bondade de Deus sobre a vida dele. E por isso que ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, que reconhecia a sua condição diante de Deus. Amém, irmãos? Uma coisa é ser espiritualmente pobre e reconhecê-lo, outra é entristecer-se e chorar por causa disso. Todo cristão é uma obra em andamento. Estamos sendo aperfeiçoados por Deus através de seu Espírito. Essa obra é contínua enquanto vivermos nessa terra. Nesse sentido, haverá momentos em que seremos confrontados pela palavra de Deus sobre nossos pecados, que precisaremos chorar e lamentar por isso. Lembre-se que a graça e o perdão de Deus estão disponíveis aos humildes, que se entristecem pelos seus erros e buscam mudança. Às vezes a gente acha que isso só vai acontecer naquela noite que a gente entrega a nossa vida para Jesus, naquele dia que a gente entrega a nossa vida para Cristo. A gente se constrange diante de Deus na nossa realidade e entrega a nossa vida para Cristo. O que o autor está querendo dizer aqui, que isso tem que ser uma continuidade em nossa vida. À medida que nos aproximamos de Deus, nos caminhamos em direção a Deus, há mais luz sobre as nossas vidas, e mais pecados começam a nos incomodar, e mais motivos nós temos para nos entregarmos a Deus. Ele fala aqui que tantas vezes somos confrontados pela palavra de Deus. Talvez hoje, essa manhã, você esteja sendo confrontado com a palavra de Deus, e reconhecendo que você não é esse crente todo que você imaginava que você era. Por quê? Porque a gente está em construção. Aquele que começou a boa obra em minha vida não terminou até o dia de Cristo. A gente estava falando que agora há pouco sobre uma vida com propósito.
sobre aquele livro Uma Vida com Propósito, e eu estava lembrando que ele fala lá da salvação. A salvação é no presente, é no passado, quando a gente entregou a vida para Cristo, é no presente, na nossa santificação, e é no futuro, na nossa redenção. A salvação é uma obra constante em nossas vidas, e a obra do Espírito Santo também é uma obra constante em nossas vidas. A gente tem que estar sempre caminhando em arrependimento, reconhecendo o nosso pecado. E quando a gente lê o Sermão do Monte, a gente é confrontado em muitas coisas. A gente tem que estar pronto a ser moldado pelo Senhor. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês, queria que vocês fossem bem sinceros na resposta de vocês. A gente deve chorar só pelos nossos pecados, entristecer só pelos nossos pecados, ou pelos pecados do nosso povo, pelos pecados das pessoas que vivem com a gente, pelos pecados que estão à nossa volta? A gente deve se entristecer só com o nosso pecado, buscar só a nossa santidade? Hein? Estou vendo os irmãos balançando a cabecinha assim que não, né? Muitos irmãos aí estão balançando a cabeça que não, realmente não. Quando a gente compreende isso a fundo, a gente entende que isso não é só para nós, para a nossa santificação. Jesus sempre trata tudo como nosso. E a gente acha que o pecado é só nosso. Às vezes a gente acha que a gente está vivendo uma vida de total santidade, totalmente separado para Deus, sem pecados, só alegria. Mas Jesus, quando Ele nos ensina a orar aqui em Mateus 6, que justamente no Sermão do Monte, Ele nos ensina a orar o Pai Nosso. E o Pai é nosso, o pão é nosso, e o pecado é nosso. Perdoa os nossos pecados, não perdoa o meu pecado. Eu creio que vai chegar um tempo que essa igreja vai chorar por causa do pecado que está lá fora. Vai começar a chorar por causa da imundície que há no mundo. Vai começar a chorar, e eu acredito que ela já está chorando. Mas acredito que isso será mais intenso em nossos corações. Chorar por aqueles que estão indo para o inferno. Chorar por aqueles que estão carentes da graça e da misericórdia de Deus. Nós precisamos chorar por eles, queridos. Nós devemos ser constrangidos pelo Espírito Santo, porque Deus os ama. E Deus quer que eles vivam aquilo que a gente está vivendo. E Deus espera esse nosso choro. E a palavra de Deus, a bem-aventurança, nos diz que a recompensa para aqueles que choram é o consolo de Deus. Então imagina o que vai acontecer quando a gente começar a chorar por aqueles que estão lá fora. Qual vai ser o consolo que Deus vai nos dar? Eu creio que será a vida daquelas pessoas. A gente tem que começar a gerar amor no nosso coração, algo que vem de dentro para fora. O mundo jaz em trevas, queridos. Deus é muito claro, Ele ama todos. Jesus Cristo morreu por todos. Mas infelizmente não serão todos salvos. Muitos serão salvos, mas não todos. A dimensão desse amor tem que existir dentro de nós. Eu queria deixar uma tarefinha para casa, para vocês, que é ler o capítulo 9 de Daniel. Puder, anota aí, lembra disso. Lê o capítulo 9 de Daniel. Daniel era o cara, assim, naquela época era o israelita mais top que existia. Ele estava no exílio babilônico. O povo de Israel estava preso no exílio. E Daniel era o cara que se encontrava na posição mais alta. Ele fazia parte do governo. Ele já estava, acho, no segundo governo, terceiro governo, não sei, de reis lá. Ele já era um cara idoso, de 80 para 90 anos. E ele se entristece diante de Deus por causa do pecado do seu povo. E coloca o seu pecado o pecado do povo diante de Deus. E clama a Deus por perdão. Semana passada a gente leu o Salmo 59, tem um versículo lá.
Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Só está anotado aqui para frente um pouquinho? Ou não? Espera aí. Eu acho que está mais para frente um pouquinho. Aqui. Mais para frente, cadinho, então. Então, isso tem que ser uma realidade em nossas vidas. Amém, queridos? Ó, esse parênteses que eu abri aí sobre a gente chorar pelos pecados dos outros, não está na apostila, tá? Para vocês verem o quanto, de repente, isso não é a realidade em nossas vidas. O autor aqui, ele não se tocou em relação a isso. Para ver o quanto nós somos, às vezes, egoístas, até com os nossos pecados. Esse pecado é meu. Não, o pecado é nosso. A gente deve chorar pelo nosso pecado. Amém? Entretanto, o Espírito Santo, que é consolador, Deus conosco, libera graça, dando alívio aos que genuinamente se arrependem de seus pecados. Alguém quer participar? Compartilhar algo? Perguntar? Tem alguma dúvida? Bora, Sérgio, participa aí. Irmãos, eu não poderia deixar de participar nesse tópico especificamente, né? Quando fala no choro. E aí eu cheguei até a compartilhar alguma coisa nessa reunião. E assim, o choro, ele faz parte da minha vida sempre, desde muito cedo. Eu descobri há pouco tempo com a tia, ela é uma pessoa que é analfabeta, mas uma pessoa de fé, uma mulher de Deus. E eu deveria ter por volta, acho que de 7 anos, porque eu já sabia ler, né? Ela falou que, eu não lembrava muito disso, depois eu me recordei, ela falou que pedia para eu ler a Bíblia para ela, porque os filhos dela, né, não queriam fazer isso. E ela falou que eu chorava muito quando eu lia a palavra, com 7 anos de idade. E ela falava que Deus, né, ela pensava, Deus tem um propósito com a minha vida. E o choro foi sempre algo muito forte na minha vida e eu não entendia por quê. Eu não conseguia entender por que só eu chorava, porque aquilo acontecia comigo. E eu ouvia a palavra naquela época em São Fidélis, cadê o povo aí, fidelense? Eu ouvia a rádio, que lá tinha culto no rádio, alimento espiritual, não sei se alguém lembra. E quando eu ouvia a palavra, eu chorava muito também, eu não entendia aquilo. Eu sempre chorei muito. A presença de Deus era algo que me impactava muito. E eu não entendia, eu era muito criticada. As igrejas, né, onde eu passei, as pessoas não entendiam. Eu não entendia o que acontecia comigo, eu só sentia aquilo. Até porque eu era muito criticada, eu era muito apontada. Então eu tinha, sabe, aquela coisa assim, eu chorava porque é algo muito forte, eu não conseguia me conter, mas eu tentava o máximo não chorar, porque as pessoas me olhavam de uma forma diferente, as pessoas me apontavam. Eu ia para congresso, porque eu sempre participei de congresso, de retiro, e a gente sabe que nesse momento a presença de Deus é algo muito intenso, todo mundo aqui sabe, né, que existe um mover muito grande do Espírito. Nesses lugares eu me acabava e as pessoas que iam comigo já sabiam que eu chorava muito na minha igreja. E aí as outras pessoas do congresso ficavam olhando, tipo assim, o que está acontecendo com essa mulher, com essa menina, né, que naquela época era jovem. E aí o pessoal falava assim, não, deixa que ela com Deus. Eles já falavam isso. Então eu tive isso muito forte, vinha a minha vida inteira e muitas pessoas, eu ouvi muita coisa, né, as pessoas não entendiam isso. As igrejas, né, porque a igreja somos nós, eles não entendiam, eles falavam muitas coisas que eu, quando me abraçavam muitas vezes, eu falava, Senhor, tem misericórdia, né, porque eu sei que muitas vezes não compreendia aquilo. E eu quero agora aqui louvar a Deus pela vida do pastor Vinícius, porque eu louvo a Deus que o pastor Vinícius é um homem de Deus, um homem que tem uma sensibilidade, né, no espírito, assim, porque quando o pastor chegou aqui, ele logo percebeu que o meu choro era a presença de Deus, né? Ele compreendeu isso e eu senti um apoio, porque ninguém me entendia, né? E ele e Camila compreenderam isso, né, na época, e isso me trouxe muita paz. Porque eu pensava, poxa, se só eu choro, e as pessoas, era como se eu fosse
sei lá, a única da igreja, aquela coisa isolada. E quando eu tive isso, né, e da liderança, eu louvo a Deus de coração pela vida dele e vejo e senti muito acolhida. E eu não poderia deixar de falar da gratidão que eu tenho a Deus pela vida dele, por me fazer entender que isso era algo que não era ruim, não era algo que era problema, como muitas vezes foi visto na minha vida, como algo que, por que essa mulher chora tanto, e tanta crítica, parecia tipo, as pessoas não entendiam que isso era algo de Deus na minha vida. Então eu agradeço muito a Deus pela vida dele e de Camila por ter essa sensibilidade. E aí, quando houve essa compreensão, eu lembro de uma vez, eu não estava aqui, o pastor comentou a respeito disso, né, desse choro, a igreja passou a entender. Eu estava de férias em São Fidélis, e ele falou algo a respeito do choro, eu não vi, na época não era transmitido. E quando eu cheguei aqui, numa quarta-feira, isso aconteceu, eu estava em São Fidélis, ele falou algo, e quando eu cheguei, Ana Lídia virou para mim e falou assim, lembrei de você, antes do culto começar, o pastor falou algo sobre o seu choro. Nisso, Fanny, não sei se ela lembra, que ela me abraçou, e falou assim, menina, lembrei de você, ela não ouviu, Ana Lídia não tinha falado perto dela. Eu lembrei de você, o pastor falou de você, sobre o seu choro. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que o pastor possa ter falado? Tipo, se todo mundo me criticava, se a igreja toda falava muita coisa, eu pensei, meu Deus, o que o pastor falou, né? E, irmãos, para a glória do Senhor, isso eu estava de férias, eu fico muito tempo em São Fidélis, todo mundo sabe. Naquela quarta-feira eu estava sentada, mais ou menos então Angélica, e o pastor pregando, falando sobre adoração, e o pastor falou novamente o que ele havia falado, quando as meninas falaram comigo, e ele comentou, e aquilo Deus falou assim, fique em paz, sabe, eu entendo isso. Então eu louvo muito a Deus por isso, porque hoje eu sinto que isso é algo que, né, que agrada o coração de Deus. E outra coisa, eu vejo irmãos hoje quebrantados, eu vejo a igreja hoje chorando, e as pessoas hoje, muitos deles falam assim, eu estou igual a Elisângela agora, chorando à toa, né? E eu louvo a Deus por isso, porque hoje as pessoas estão experimentando algo que eu sempre experimentei e vivi na minha vida, e não tenho dúvida que eles ficam apaixonados quando essa presença é muito, né, maravilhosa. Então eu não poderia deixar de falar da gratidão, da alegria que eu estou no meu coração hoje, do tempo que a gente está vivendo hoje, e ver os meus irmãos chorando no Senhor, ver os meus irmãos, sabe, quebrantados com Deus, sabe? Isso para mim é um motivo de uma alegria muito grande, como muitas coisas que já aconteceram aqui que eu estou vendo hoje, que muitos irmãos aqui não estavam, né? Eu e um pequeno grupo, a gente ficou e a gente está vendo muitas coisas acontecendo, Conceição, né? Como a gente está colhendo coisas lá da oração, e para mim hoje, estar vendo a igreja quebrantada, chorando, se rendendo, isso é algo de muita alegria no meu coração, e eu não poderia deixar de compartilhar nesse momento específico, nesse tópico. Amém? Amém. Glória a Deus. Algum irmão quer mais franquear a palavra? Benção, minha irmã. Amém. Vamos continuar. Nosso tempo está caminhando. O tempo não para. Próximo bem-aventurado. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Em algumas versões está bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. O que é uma pessoa mansa? É uma pessoa frouxa? É frouxo? Pessoa mansa não é uma pessoa frouxa. Jesus era manso, mas era frouxo. Até esse dia, Sofia estava lendo a Bíblia, Jesus era bravo, né? Chegou no templo lá, quebrando tudo, acabando tudo. Eu acho que essa palavra, tem uma palavra que está mais na moda aí, que é resiliente. Que é resiliente. De repente pode ilustrar melhor. Capacidade de se recobrar facilmente
ou se adaptar à má sorte e às mudanças. Ou seja, aquela pessoa capaz de se recompor apesar do que acontece à sua volta. Acredito que seja mais ou menos isso. Mas a gente pode caminhar, vamos avançar para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Primeiro, a gente tem que entender como é que soou isso para o ouvido do povo de Israel, dos judeus daquela época. Porque para a gente que lê aqui, parece assim, não faz assim, a gente não consegue conectar os mansos àqueles que herdarão a terra. Por que isso pro judeu é contraditório? E quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, passou 40 anos no deserto e foi conquistar a terra prometida, foi conquistar a sua herança, eles não a conquistaram com mansidão. Como é que eles conquistaram a terra? Com guerra, com sangue sendo derramado, com destruição. Estão compreendendo? Deus por vezes falou, vocês vão entrar ali naquela tribo, meio daquele povo, vocês vão matar todo mundo. Não deixar nem criança viva, nem grávida, vão matar todo mundo. Vocês vão exterminar. Um dia a gente pode falar só sobre isso, aí, para vocês poderem entender. Deus é mau, mas não é bem assim não. A gente tem que analisar o contexto histórico todo. Mas só para vocês entenderem o que estava relacionado a herdar a terra. Deus deu a terra para eles, mas eles precisaram conquistar essa terra através da força, através da violência. E quando Jesus fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, isso dava nó na cabeça deles, porque eles tinham perdido o domínio sobre a sua terra, eles eram dominados pelos romanos, eles não eram mais donos de suas terras, eles tinham que pagar impostos aos romanos, e eles acreditavam que eles talvez fossem reconquistar aquilo que eles consideravam ser deles, uma promessa de Deus para eles, através da guerra. E Jesus diz que bem-aventurados os mansos, que os mansos herdarão a terra. E é importante a gente entender o conceito desse manso, para que a gente entenda um pouquinho mais. Sabe quem foi considerado o homem mais manso da terra, na Bíblia? Se abrir sua Bíblia lá em Números 12, 3, você vai descobrir. Abre e diga aí quem foi, que era o homem mais manso da terra, na Bíblia. Quem? Quem que era o homem mais manso da terra? Ué, esse aí mesmo? 12:3. 12:3. Versículo 3, meu irmão. Isso. Ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Em algumas versões vai estar lá que ele era o mais manso, mais humilde. E ele foi o líder tinha mais de 2 milhões de cabeças no meio do deserto e liderando esse povo. Realmente tinha que ser uma pessoa bem mansa. Não podia perder a paciência, né? Tinha que ser uma mansidão em pessoa, porque senão ele ia surtar na primeira crise. Mas foi uma pessoa capaz de absorver e se colocar diante de Deus nos momentos mais difíceis com aquele povaréu todo, né? E sendo ele filho da filha de Faraó, não considerou seu status mais importante, mas diante da realidade de escravidão de seu povo, abriu mão de suas regalias e submeteu-se à direção de Deus para conduzir seus compatriotas. Vemos ainda o próprio Jesus que, sendo Deus, abriu mão de sua glória e submeteu-se à forma de homem, foi caluniado e humilhado sem ter culpa alguma, mas se manteve submisso ao Pai para cumprir sua missão. Eu vou adiantar um pouquinho mais aqui. Vou trazer por um termo aqui bem fácil para a gente entender. O que é um animal manso, um cavalo manso, bem dentro do nosso contexto. Muitos irmãos aí que gostam de cavalo, né? O potrinho quando nasce, ele nasce como?
coice para todo lado, não é isso aí, o Iris? Aí tem que ser o quê? Amansado. Para que ele precisa ser amansado? Se tornar um animal manso. Para que ele precisava ser um animal manso? Para poder ser conduzido. Para que ele se torne obediente àquele que está sentado em cima dele. Para que ele ande pelo caminho exatamente que ele é conduzido. Se puder alcançar agora a dimensão do que é a mansidão, tem a ver com o primeiro lá, ser pobre de espírito, se desprover de tudo, todos os seus conceitos, valores, seus sonhos, do caminho que você quer seguir e seguir o caminho que Deus quer para você. E quando ele fala aqui de Moisés e de Jesus, que foram homens mansos, foram homens que se despiram de tudo. Moisés poderia ter continuado vivendo na realeza, junto com o faraó no palácio do rei, comendo as melhores comidas, vestindo as melhores roupas, tendo as mais lindas mulheres, mas ele abriu mão de tudo isso para libertar o seu povo. Jesus deixou de ser Deus, estar sentado no trono, se fez como homem para nos trazer salvação. E ele diz aqui no texto aqui nosso, né? Foi caluniado, humilhado, sem ter culpa alguma, mas se manteve submisso ao Deus para cumprir a sua missão. Ele se deixou ser conduzido por Deus. Manso é aquele que se deixa ser conduzido por Deus. É aquele que não fica dando coisa para todo lado quando Deus quer levar ele para um lado, mas que se deixa ser levado por Deus. Agora acho que ficou bem claro o que é ser manso, né? Hã? Conhecendo quem sou e tendo compromisso com a verdade bíblica que me orienta a amar aquele que me aborrece, não posso reagir a um líder injusto sendo mau, mais comprometido com a verdade bíblica. Serei bom por submissão e amor a Deus. Isso é característico de uma pessoa mansa. Às vezes você está sob uma liderança. Você tem que estar sob aquela liderança espiritual pela fé. Nem sempre você vai concordar com tudo que ela vai propor para você. Mas você deve ser submisso, deve ser manso, crendo que Deus está à frente daquela pessoa. Se ela estiver falhando, ela vai pagar um preço diante de Deus. A palavra de Deus diz isso, que ela vai pagar um preço diante de Deus. Mas você deve confiar na sua liderança, deve ser manso, nesse sentido, se deixar ser conduzido. Isso é ser manso. E vocês podem ver que ser manso tem a ver com ser pobre de espírito e tem a ver com chorar. E qual é a promessa para essa, a bem-aventurança para aqueles que são mansos? Eles herdarão a terra. E o que é a terra para nós? É o céu, é a plenitude no Senhor, aquilo que iremos conquistar quando chegarmos no céu de Deus. Só para concluir aqui, a recompensa do manso é a terra. John Stott afirma que, embora os mansos sejam despojados e privados dos seus direitos pelos homens, sabem o que é viver e reinar com Cristo, e podem desfrutar e até mesmo possuir a terra a qual pertence a Cristo. Então, no dia da regeneração, haverá um novo céu e uma nova terra para herdar. Essa terra que Deus nos promete, que Deus promete aos mansos, é lá no futuro. A gente pode começar a pisar nessa terra hoje, pela fé, mas ela vai ser concretizada no futuro, quando nós nos encontrarmos realmente com Deus. Amém? Gente, deixa eu continuar tocando aqui, no final dou oportunidade para quem quiser falar. A próxima bem-aventurança é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Tem algumas versões na linguagem de hoje, você vai ver lá: bem-aventurado os que têm fome e sede a vontade. Deixa eu ver aqui, vamos falar bobagem.
Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Ainda na Bíblia a mensagem diz: bem-aventurados ou felizes as pessoas que têm fome e sede de Deus. Que às vezes quando a gente fala da justiça de Deus, às vezes a gente não tem uma ideia muito clara do que seja a justiça de Deus. Mas quando a gente fala da vontade de Deus, parece mais claro, não é? Porque a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é justa. O que Deus faz é justo. E se a gente quer fazer o que Deus faz, nós estamos desejando a justiça de Deus. Não é verdade? Não é a mesma coisa? Querer desejar a vontade de Deus, desejar a justiça de Deus. E o que ele está falando? Bem-aventurados que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque eles serão fartos, serão satisfeitos. Queridos, isso é algo tremendo. Quando junta a nossa vontade com a vontade de Deus, ele diz que a nossa fome, a nossa sede não serão só saciadas. Diz que ele não somente ele vai acabar com a nossa fome, com a nossa sede, mas vai fazer isso com fartura. Serão fartos, vai sobrar. Lembra quando a gente falou lá, que a gente começa a chorar pelos que estão lá fora? Chorar expressa um desejo, uma vontade, uma fome, uma sede. E a gente falou que é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que aquelas pessoas sejam alcançadas pela sua graça. Se essa for também a nossa vontade, a promessa é que seremos fartos. Deus vai saciar a nossa fome e a nossa sede. E uma pergunta que eu quero deixar aqui para você: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Qual é a sua fome? Qual é a sua sede? Será que tem sido a fome e a sede pela vontade de Deus? Engraçado, semana passada a gente voltou às reuniões lá na prefeitura, e eu não tinha lido ainda essa lição, e eu falei justamente sobre isso, e comecei comentando sobre uma música dos anos 80, de um grupo do mundo chamado Titãs, que ele começa falando: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Né? Falando de comida, bebida, que as pessoas têm fome e sede para além da comida e para além da bebida, que elas querem diversão, balé, né, lazer, prazer. Mas na mesma música ele fala que a gente quer inteiro, não pela metade. E vai nos dando indício que nada daquelas coisas satisfaz um homem. E lá em Isaías 55, Deus vai falar que a gente gasta o nosso dinheiro, gasta os nossos recursos com aquilo que não pode matar a nossa fome, e nem com aquilo que pode matar a nossa sede. E que Ele tem gratuitamente, Ele nos dá de graça aquilo que mata a nossa fome e a nossa sede. Mas muitas vezes nós rejeitamos e gastamos nosso dinheiro, nosso recurso, com aquilo que não mata a nossa fome, que não mata a nossa sede. E lá naquele dia daquela reunião eu pude falar isso e completar: é de graça, mas não custou barato. É de graça, mas não custou barato. Custou o preço mais alto que poderia custar. Quem tem filho vai entender o que eu estou dizendo. Que o nosso filho é o que a gente tem de mais valor nessa terra. E Deus, quando Ele entregou o seu filho por nós, essa figura para nos mostrar o tamanho do seu amor por nós, de dar o seu filho,
A maior prova de amor que alguém pode dar é dar o seu filho por outro. Não há nada que você ame mais do que o seu filho nessa terra. É de graça, mas não custou barato. E Deus quer matar a nossa fome, a nossa sede. Mas a gente tem que ter fome e sede pelas coisas corretas, pelas coisas que Deus quer nos dar. E nós precisamos dar valor a isso, porque custou caro. Mas infelizmente a nossa natureza humana, e naquele dia eu podia estar falando lá para alguns que trabalhavam na habitação, e a mesma coisa acontece, quando a prefeitura vai lá dar uma casa de graça para uma pessoa, ela não dá valor àquilo, porque foi de graça, porque não custou nada para ela. Só que a gente tem que aprender a dar valor, e a ter fome e sede por aquilo que realmente interessa, por aquilo que realmente Deus quer nos saciar. O Senhor é uma fonte inesgotável, e quanto mais nos aproximamos dEle, mais percebemos que precisamos nos aproximar. Quanto mais nos aproximarmos de Jesus, mais justificados seremos pelo seu poder que em nós opera. Dessa maneira, a realidade, a nossa volta será transformada e a justiça de Deus se estabelecerá em nossa sociedade. Quando a gente fala de justiça, a gente também está falando de outras coisas. Quando a gente aceia pela justiça, e a justiça de Deus tem 3 aspectos, não poderia deixar de falar: o aspecto legal, moral e social. O legal diz respeito a um relacionamento correto com Deus, buscando corresponder a Deus e não estabelecer o seu próprio parâmetro de justiça. A justiça moral corresponde a uma conduta que honre a Deus, que está mais relacionada às motivações interiores que à conformidade exterior às regras. E a justiça social está relacionada à libertação da opressão, à ascensão dos direitos civis, da justiça nos tribunais, da honestidade, dos negócios e da honra no lar e nos relacionamentos familiares. Tudo isso é vontade de Deus? Todos esses aspectos da justiça são aspectos da vontade de Deus? São. E é por isso que a gente deve ansiar, queridos. É isso que a gente tem que ter fome e sede. De levar salvação, de levar graça, de levar bondade. De levar nosso carinho, nosso afeto, nossas condições financeiras, para socorrer aqueles que necessitam. Amém, queridos? Alguém quer participar, falar alguma coisa, compartilhar? Só para a gente finalizar. O tempo já está no finalzinho. Amém, meu irmão? Você falava assim de olhar para Jesus, chorar. O que acontece? Quando a gente olha Jesus sendo crucificado, quando a gente olha ele indo, caminhando para a morte, sabe? É isso que faz o nosso coração arder, porque ele morreu por nós. Tipo, a gente machuca um dedinho e já fica desesperado. Eu fico imaginando quando ele estava indo morrer, sabe? Sem pecado, sem nada, totalmente limpo, purificado. Ele indo morrer com todo aquele amor, sabe? E é isso que a gente tem que ser. É morrer para nós e nascer para Cristo, todo amor que Ele fez por nós. E isso faz a gente chorar quando a gente chega na igreja. Isso aqui está consagrado a Jesus. Jesus deixou a igreja para ser nossa segunda família. E quando a gente chega na igreja, a gente tem que estar com o coração sensível a Jesus, para Ele entrar na nossa vida e fazer morada. E toda vez que a gente olhar para a cruz, a gente vê que Ele não está mais lá, Ele está aqui, no nosso coração. E isso, meu coração arde muito, sabe? Quando eu chego aqui na igreja, eu fico: Senhor, muito obrigada, Senhor. Porque Ele me resgatou do lamaçal, Ele me tirou da lama. E toda vez que a gente olhar para Jesus e saber que foi por nós que Ele morreu sem pecado, a gente é miserável, a gente não era para estar aqui, a gente merecia um inferno. E tipo assim, Ele vem e resgata a gente com todo amor, com todo carinho.
É isso que a gente tem que ter visão. Quando a gente chegar aqui, ter um coração sensível ao Espírito Santo. E cada dia pedir, Senhor, reconstrói conforme o teu caráter. Porque é lindo, cara, Jesus, ele é lindo, ele é perfeito. Eu até estava falando lá no salão que quando ele fala assim, se o meu povo se humilhar e chorar, eu sararei a minha terra. Eu estava pensando, será que é o povo da rua? Ou será que somos nós que tem que chorar e se humilhar? Porque ele vai sarar a terra. A gente sabe que com um sopro ele vai vencer o mal. A gente sabe que Jesus, ele é o campeão. Mas eu fico pensando, cara, o que a gente vai ter que fazer para esse povo? Olhar para Cristo e saber que foi por nós. Que não foi por você, não foi por outro, foi por nós, sabe, os pecadores. Então eu queria deixar essa palavra que, tipo assim, é chegar aqui e se entregar mesmo. O foco é Cristo, o alvo é Cristo. E deixar ele fazer morada no coração, porque eu tenho certeza que todos nós vamos chorar o mesmo choro. Amém. Amém, meu irmão. E o que Deus espera de nós, e Jesus não pediu nada, queridos. Nada dessas coisas que Jesus está falando que em relação às bem-aventuranças, não é nada que ele tenha vivido intensamente, com total profundidade, como homem, como servo. E é isso que ele espera de nós. Ele viveu e morreu para isso, e ressuscitou, para que a gente tenha o coração igual dele. A gente fala de bem-aventurado, que bem-aventurado é de dentro para fora. A gente tem que amar o nosso próximo, não é porque o pastor está mandando, porque seu líder está mandando, seu professor de EBD está mandando, mas tem que ser algo que nasce dentro do nosso coração. E a partir desse momento vai vir o choro, vai vir a vontade, a fome, a sede, vai vir tudo isso. Mas o primeiro passo é aquele lá da primeira bem-aventurança, ser pobre de espírito, se esvaziar de si mesmo. E todas as outras coisas virão. E aqui ele fala aqui, né, que a gente acabou de ler aqui, que quanto mais a gente se achega a Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, ao invés da nossa fome ser saciada, nossa sede ser saciada, que ele está dizendo é o seguinte: quanto mais a gente se achega de Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, mais fome, mais sede a gente tem. Mais a gente chora, mais a gente ama, mais a gente se aprofunda. É isso que Deus espera de nós. Quanto mais nos aproximamos mais dele, mais pobre nós nos sentimos, mais humilde, mais quebrantado a gente precisa ficar. Quanto mais próximo de Deus, mais a gente tem que chorar. Quanto mais próximo de Deus, mais fome, mais sede nós temos que sentir. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente chorar? E eu queria pedir aos irmãos para se esforçarem para chegar no horário aqui, 9 horas. A EBD tem a pregação do pastor, que é importantíssimo, mas é um momento profético, é um momento de Deus trazer uma palavra para o seu povo, de forma mais direta. Aqui é o momento da gente estudar a palavra de Deus, entender o significado das palavras, de poder compartilhar, de poder dividir. As células estão voltando, mas também não vai ser o momento da gente estudar a Bíblia. O momento da gente estudar a Bíblia e se aprofundar é na escola bíblica, discipuladora. É aqui, irmãos, que a gente se fortalece na palavra de Deus. Ainda mais nesse tempo agora de pandemia, que não são todos os irmãos que podem ter a oportunidade de estar aqui domingo pela manhã, que há limitação na quantidade dos irmãos, tem que fazer uma inscrição. Então, deem valor a esse momento, que não está sendo, infelizmente, não está podendo abrir para todos. Então, se você se inscreveu, venha, chega cedo. Venha, eu queria incentivar os irmãos a desejar chegar mais cedo um pouco na casa de Deus, até mesmo antes. Senta aqui e começa a orar, começa a falar com Deus, começa a orar pelo culto, começa a chegar mais cedo. Você tem tanta sede de Deus, a gente tem tido tanta sede do Senhor. Vamos chegar um pouquinho mais cedo, 5 minutos, 10, 15 minutos, meia hora mais cedo. O pessoal do louvor está aqui ensaiando. Vem para cá, vem orar, venha falar com Deus, vem se preparar para o dia de hoje. Não perca essa oportunidade, queridos. Amém. Vou deixar eu falo aqui, a gente não termina. Alcélio, ora para nós, por favor. Deixa eu te dar o microfone aqui.
Senhor, nós somos tão gratos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Nossos olhos, ó Deus, têm visto o Senhor nesse lugar. Nosso coração tem sido tocado pelo Senhor, cada culto, cada encontro, cada ensino. Nós te glorificamos, Pai, pela vida dos nossos líderes, nosso pastor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem derramado, ó Deus, algo novo sobre as nossas vidas. Senhor, que essa classe de ensino, assim como todas as classes, seja, ó Deus, um celeiro, ó Deus, de ensino, ó Deus, onde nós venhamos ser a cada dia mais enxertados pela Sua palavra, ó Deus, encorajados pelo Seu Espírito, ó Deus, que não seja, ó Deus, apenas um ensino, ó Deus, literário, mas que seja um momento onde nós somos conduzidos, movidos pelo Teu Espírito a conhecer ao Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Obrigado porque o Senhor é uma fonte inesgotável. Obrigado a Deus que, como Teu servo ministrou, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós queremos estar perto de Ti. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais nós somos convidados a Te buscar. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais do Senhor nós conhecemos. Pai, muito obrigado. Obrigado porque, ó Deus, o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Continue a ministrar, continue a falar aos nossos corações. Continue, ó Deus, a nos levantar como igreja do Senhor, Deus, para, ó Deus, sermos um canal do Senhor nessa terra. Como Teu servo certa vez diz, a igreja local é a esperança do mundo. Ajuda-nos a nos posicionarmos, ó Deus, como intercessores, como, ó Deus, evangelistas, ó Deus, como pessoas que levam as boas novas, como pessoas que exalam o caráter de Cristo no dia a dia, na nossa conduta, ó Deus, os nossos anseios, ó Deus, como o salmista diz, o Senhor deseja a verdade no íntimo e faz, ó Deus, e no nosso coração, ó Deus, nos faz conhecer, nos traz o conhecimento daquilo que o Senhor quer. Muito obrigado por tudo, muito obrigado mesmo, nós somos gratos e queremos, ó Deus, dizer ao Senhor que nós queremos mais, porque nós sabemos que existe mais do Senhor. Continue, ó Deus, a manifestar o Seu poder, a Sua graça, Deus, o Seu sobrenatural nesse lugar. Nós oramos, ó Deus, ansiosos, ó Deus, ansiosos por mais do Senhor, por mais do Seu rio fluindo em nossas vidas, em nosso meio. Em nome de Jesus, continue abençoando a vida do irmão Carlos Eduardo, como líder de ensino, ó Deus, dessa casa, que o Senhor dê sabedoria ao Teu servo, que o Senhor, ó Deus, faça com que a cada dia, ó Deus, o que está queimando no coração dele, possa queimar também no nosso coração, para que nós possamos andar, ó Deus, alinhados, com um só coração, ó Deus, ardente em fazer, ó Deus, e cumprir a Sua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo. Amém. Amém, Jesus. Irmãos,